Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta tarde de quarta-feira. E olha só, hoje é o Dia Mundial da Prevenção de Quedas. Essa data foi criada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e dedica esse dia ao alerta sobre risco de quedas para pessoas de todas as idades, principalmente as idosas. A população de idosos aumentou. Estima-se que 17% da população tem cerca de 60 anos ou mais. E até 2070, esse número deve chegar a 38%. E com esse aumento, a preocupação com essas pessoas também eleva. As quedas é a maior causa de preocupação entre os idosos, principalmente por conta da possibilidade de fraturas. E além das fraturas, as quedas podem significar consequências psicológicas. Medo de cair novamente, isolamento, depressão e declínio funcional são algumas delas. Em contrapartida, fisicamente as consequências são lesões, hospitalizações, alteração da mobilidade e restrição de atividades. No Brasil, mais de 100 mil pessoas com mais de 60 anos são hospitalizadas anualmente por este motivo. Alguns fatores que prejudicam e aumentam as chances de queda são uso de múltiplas medicações, perda de força muscular, redução da visão, perda de massa muscular, doenças osteomusculares, tonturas e queda de pressão ao se levantar. 50% das pessoas acima de 80 anos caem, pelo menos uma vez por ano. Por isso, a atividade física é extremamente importante. Fisioterapia depois da queda também é um fator fundamental. Bom, e para falar mais sobre esse Dia Mundial da Prevenção de Quedas, sobre esse assunto tão importante, nós vamos conversar agora com um especialista. Bom, nosso convidado é o Dr. Carlos Sedano, que é médico ortopedista. Doutor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito obrigado pelo convite, Caio. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor, eu gostaria da gente começar esse bate-papo perguntando o seguinte: quais os tipos mais comuns de quedas e onde eles acontecem? Bom, o idoso, vamos falar principalmente do idoso, né? A queda mais comum é dentro de casa. É onde mais acontece, em torno de 70% das quedas são dentro de casa. Por isso que é muito importante a gente fazer uma prevenção onde esse idoso mora, onde ele passa o seu dia a dia. Existem diversas medidas para fazer essa prevenção. Tanto medidas ambientais como exercícios de fortalecimento e de melhora do equilíbrio. Ok, doutor. Bom, uma queda que para um jovem seria simples, para um idoso pode ter consequências graves, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, o idoso ele tem naturalmente uma tendência maior a ter uma fratura. Ele tem uma facilidade maior para queda, porque ele tem uma força muscular menor, ele tem então uma facilidade para cair, ele vai ter menos força para evitar uma situação de queda. Ele também tem um equilíbrio prejudicado, o equilíbrio dele é menor, e então assim, ele fica mais propenso às quedas, né? E quando ele cai, ele, em geral, tem uma fragilidade óssea maior. Ele pode ter uma osteopenia, que seria uma diminuição da resistência óssea, ou uma osteoporose, que seria um grau mais avançado disso. E a queda propicia o risco de fratura maior para o idoso do que para o indivíduo jovem. As fraturas mais comuns vão ser as fraturas do fêmur, as fraturas de vértebras da coluna, as fraturas da parte superior do húmero, que é o osso do braço, então seria na região do ombro, e a fratura do rádio distal, é uma fratura do punho, tá? Seriam as mais comuns no idoso. Isso, doutor, era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Quais eram os ossos, assim, a parte do corpo que mais tem dificuldade na recuperação, seriam esses mesmos? Na verdade, a fratura vai depender muito da maneira como ele caiu, né? Agora, a que mais preocupa a gente entre todas essas é a fratura do fêmur proximal, ou seja, a parte superior do fêmur na região do quadril. Essa fratura, ela vai impedir o idoso de andar,
elas geralmente, a não ser que haja uma contraindicação muito severa do ponto de vista do quadro clínico desse idoso, o tratamento vai ser cirúrgico, porque o nosso objetivo é fazê-lo andar o mais rápido possível. São fraturas que, se o paciente não for tratado rapidamente, não for operado rapidamente, vão levar a uma série de complicações pelo fato dele estar de cama, né? E existe, inclusive, uma mortalidade muito alta associada a essas fraturas do fêmur proximal, do fêmur na região do quadril. Então, assim, você tem até 50% de mortalidade em até 2 anos nesses pacientes. Realmente é um número muito alto. Doutor, uma pergunta que eu tenho é assim... As famílias, como as famílias podem participar do processo? Porque muitos idosos, eles têm aquele preconceito de usar bengalas, usar andadores, né? Para poder auxiliar até na caminhada, muitos desses idosos têm esse preconceito. Como que a família pode participar desse processo para que os idosos possam ter uma melhor aceitação? Bom, a família pode participar de várias maneiras, né? Além de dar uma assistência constante ao idoso, de estar sempre presente, eles podem fazer modificações no ambiente. Então, por exemplo, colocar barras nos banheiros, nos corredores, nas escadas, para que ele possa se apoiar. Podem verificar todos os tapetes. Tapetes, por exemplo, na casa que tem um idoso, os tapetes de banheiro, que não tem como antigrudar por uma questão de higiene, devem ter todos antiderrapantes, emborrachados por baixo. E outros tapetes devem todos ser grudados realmente no chão, para não ter perigo de escorregar. Então, essas são medidas fundamentais. Iluminação. Os ambientes onde o idoso vai circular têm que ser iluminados. Então, ou você bota uma iluminação com sensor de presença, ou interruptores facilmente acessíveis. Os móveis não podem ser nem muito altos, que o idoso tenha que pular de uma cama, por exemplo, e nem muito baixo, que ele tem que fazer um esforço excessivo para se levantar. Quando o idoso ainda tem mais força, um idoso ainda com uma melhor condição física, ele ainda consegue ter um certo grau de dependência. O idoso que está mais dependente precisa ter sempre uma supervisão, precisa ter alguém acompanhando. A questão do andador é natural, né? Ninguém lida muito bem com o fato de perder autonomia, e a gente perde quando a gente fica idoso. Mas esse é um preconceito que a gente tem que combater. Aceitar a ajuda e aceitar que tem limitações. A prevenção também começa desde cedo, evitando que o idoso chegue a uma situação onde ele tenha muita perda de força, muita perda de equilíbrio, perda de massa óssea. Então a prevenção começa cedo, mas se não começou, nunca é tarde para começar. Então o idoso precisa fazer exercícios para ganho de força, exercícios para melhora do equilíbrio. Tem diversos exercícios possíveis, alguns deles, o ideal é também ter um acompanhamento com um personal, com um fisioterapeuta, mas alguns exercícios são bem simples que podem ser feitos em casa mesmo. Perfeito, doutor, perfeito. Ótimas dicas. Tenho certeza que nosso público vai receber muito bem cada uma dessas informações. Muita prevenção ensinada pelo doutor. Então, quero te agradecer, doutor. Bom, nós acabamos de conversar com o médico ortopedista, doutor Carlos Sedano. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aí com vocês. Até mais. Bom, e a gente continua aqui, olha só, um levantamento revelou que a maioria de todos os veículos roubados e furtados no Rio de Janeiro foram recuperados em um grupo de apenas 5 municípios. Quem traz as informações é o Anderson Nascimento. Cerca de 8 em cada 10 veículos roubados ou furtados no estado do Rio, no ano passado, foram recuperados em apenas 5 municípios. A maior concentração foi registrada na capital, em Duque de Caxias, São Gonçalo, Belfor Roxo e São João de Meriti. Os dados fazem parte de um estudo divulgado nesta semana pelo Instituto de Segurança Pública. O levantamento analisa os caminhos percorridos por veículos levados por criminosos e mostra que grande parte das recuperações acontece em áreas próximas ou dentro de territórios dominados por organizações criminosas. Na cidade do Rio, metade dos roubos e furtos de veículos ficam concentrados em apenas 4,3% do território. O padrão também aparece em outros municípios
municípios da região metropolitana, como Duque de Caxias, São João de Meriti, São Gonçalo e Nova Iguaçu. Em 2025, mais de 17 mil veículos foram recuperados no estado. 18% deles foram encontrados em uma área que reúne o Chapadão, a Pedreira, o Juramento, Manguinhos e Parque Arará, além do Complexo da Maré. O estudo também aponta que as vítimas costumam registrar a ocorrência rapidamente. Mais de 90% dos casos envolvendo carros e motocicletas são comunicados à polícia em até 3 dias. A recuperação dos automóveis também é mais ágil. 90% dos carros são localizados em até 72 horas. Entre as motos, o índice é de 64%. Segundo o ISP, os dados indicam que, em muitos casos, os veículos são levados para rotas já conhecidas de receptação, ligadas à dinâmica criminosa de territórios controlados por facções. Bom, e olha só essa história. No Mato Grosso do Sul, um homem correu 19 quilômetros em homenagem à mãe, que lutou 19 anos contra o câncer. A atitude dele serviu como inspiração para muita gente e o Jonathan Xavier traz mais detalhes. 2 semanas após a partida da mãe, Maria Edneuza Guazina, o militar José Roberto de Melo Queiroz Filho percorreu 19 quilômetros em homenagem a ela, que lutou contra o câncer durante 19 anos e morreu em junho deste ano. A ideia surgiu poucos dias após a despedida. José mora em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e viajava depois de receber a notícia de que a mãe estava internada na UTI com sinais vitais baixos. Foram cerca de 1.500 quilômetros percorridos de carro e durante o trajeto recebeu uma mensagem da irmã informando que a mãe havia morrido. Ele relata que começou a chorar, orar e escutar uma playlist de músicas de louvor, refletindo e lembrando dela como se fosse um filme. Nesse momento que a homenagem começou a tomar forma, pensando no tempo em que ela lutou contra o câncer, que surgiu a ideia. Segundo o filho, ela enfrentou tudo que passou durante 19 anos. Nada mais justo, por toda a resiliência, garra, coragem e fé dessa luta, do que homenageá-la com uma corrida de 19 quilômetros, 1 quilômetro por ano de luta. Mais do que lembrar da doença, José prefere falar sobre o que a mãe foi durante a vida. Uma mulher fantástica, sempre sorridente e com uma alegria que contagiava todos que estavam perto dela. Segundo ele, mesmo diante dos anos de tratamento, cirurgias e sessões de quimioterapia, a fé nunca foi abalada. Durante os 19 quilômetros percorridos, o militar levou consigo as lembranças acumuladas ao longo da vida. Para ele, a corrida foi uma forma de honrar o legado que recebeu. Ao completar o percurso, José já sabia o que gostaria de dizer à mãe. Mãe, obrigado por tudo. Hoje me tornei um homem quem sou por todo o teu amor e dedicação em me ensinar o caminho de Deus e fazer o bem acima de tudo. Eu te amo para sempre. A corrida de José Roberto não apenas homenageou a sua mãe, mas também lançou um necessário debate sobre a importância do apoio à luta contra o câncer, destacando como cada história de superação é uma inspiração para toda a comunidade. Incrível, né? Bom, depois dessa história tão inspiradora, nós vamos bater um papo agora com José Roberto Queiroz, o autor dessa linda homenagem. Bom, José, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Imagina. Bom, José, 19 quilômetros corridos, né, para 19 anos de luta de sua mãe. Em que momento surgiu essa ideia tão simbólica? Então, né, a minha mãe, ela ficou 1 semana internada na UTI e no sábado pela manhã do dia que ela faleceu, eu recebi uma mensagem dos meus irmãos que estavam lá com ela, dizendo que o médico tinha liberado a entrada dela, a entrada deles, né, no caso, na UTI para poder conversar com ela e algo que seria as despedidas, né? Então, ao saber disso, eu peguei o carro e não pensei 2 vezes. Eu já tinha encontrado a minha mãe alguns dias antes, em maio, onde eu pude passar um pouco dos últimos, né, dias que ela teve de vida comigo, né, conversando, né, querendo ou não, se despedindo, nunca sem perder a fé, né? Óbvio, orando e pedindo para que ela se recuperasse. Mas, infelizmente, o câncer ele chega numa fase em que a progressão ela é inevitável, né?
Então, eu retornei para Alegrete após ter encontrado ela. E na viagem, depois que eu soube que ela estaria piorando bastante, né, eu peguei o carro e à noite eu recebi a mensagem da minha irmã informando que ela tinha falecido, né? Aquilo mexeu bastante comigo no momento, né? Mas era algo que eu já vinha me preparando, infelizmente, para poder passar por esse momento, mesmo não desejando. E aí eu comecei a refletir, comecei a pensar, botei uma playlist de louvor que eu criei, que eu gosto muito, né, de escutar, sempre quando eu estou precisando de algo, de alguma força, ou então, mesmo quando eu estou me sentindo bem e quero agradecer, eu escuto ela. E tem muitas músicas que minha mãe gosta naquela playlist. E aí começou a passar um filme na minha cabeça, de tudo, de tudo, de tudo. Desde quando eu era pequeno, né, os nossos bons momentos que a gente viveu, as falas que ela, né, conversava comigo, conselhos e por aí vai. E também eu comecei a lembrar dos primeiros dias, da primeira vez que ela teve o primeiro diagnóstico, né? Eu tinha mais ou menos 13 anos na época, e foi assim, foi passando um filme. E ela foi muito forte, ela foi assim, extremamente resiliente, ela tirava força às vezes que a gente nem acreditava como que ela conseguia passar por tudo que ela vinha passando e mesmo assim ela não desistia, ela estava sempre ali falando que estava tudo bem, fazia todos os tratamentos, né? Nunca desistiu e ela sempre falava, né? Eu tenho Deus e a minha vida está nas mãos dele. Então, por tudo isso, né? Ela sempre me inspirou muito. Então, simplesmente surgiu na minha cabeça, né? Pô, foram 19 anos, de 2007 até agora, 2026, 19 anos de luta. E simplesmente a ideia veio na minha cabeça que eu deveria correr 19 quilômetros em homenagem a ela, sendo 1 quilômetro por cada ano de tratamento, né? Tenho certeza que isso não veio em vão, veio de Deus, né? E depois que isso se concretizou na minha cabeça, eu falei, eu vou cumprir isso para prestar essa homenagem e também para levar essa mensagem de força, de resiliência e de apoio a alguma pessoa que esteja passando por uma situação de tratamento de câncer ou até mesmo familiares, porque também não é nada fácil ter alguém da nossa família, principalmente uma mãe, né, que é extremamente próxima, né? Então, é uma história que eu queria contar a história dela, de toda superação, resiliência, fé que ela sempre teve e prestar essa simbólica homenagem e apoio também a alguém que pudesse estar precisando. Realmente maravilhosa essa sua história, viu? Bom, eu vi na internet, José, que onde a sua história foi contada nas redes sociais, enfim, muita gente foi motivada a demonstrar amor pelos familiares e amigos. E aí eu queria saber como é para você ser inspiração para tantas pessoas. Assim, né? Eu não... A ideia principal não era eu ser a inspiração, né? Seria toda essa luta que a minha mãe teve ser inspiração. Mas eu me sinto muito feliz em carregar essa mensagem, né? Eu recebi algumas mensagens de pessoas que falaram que até se inscreveram para algumas provas de corrida porque teve algum ente querido que faleceu por câncer e por aí vai, né? E foi como minha mãe sempre me ensinou, né? A gente tem que tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, né, no mundo, sem pedir nada em troca. Ela sempre fez isso durante a vida dela. Ela é uma pessoa que tinha muita fé, que frequentava a igreja, participava de projetos dentro da igreja. Então, eu sempre carreguei esse exemplo dela. E me tornar essa inspiração para as pessoas é algo que me deixa muito contente. Porque assim como eu passei por essa dor, estou passando ainda, né? Eu escolhi fazer essa corrida justamente para transformar toda essa dor que eu vinha carregando, esse sentimento que é inexplicável, perder uma mãe, em algo que fosse uma motivação, uma inspiração, não só para mim, né? Para eu carregar tudo que ela trouxe durante a vida, para minha vida, né? Todo exemplo, todo legado, né? Enfim, que ela deixou, para que isso ficasse marcado como um ponto em que eu iria seguir a minha vida do jeito que eu sei que ela gostaria de seguir, né? Ela queria que eu seguisse sempre sendo feliz e não ficar sofrendo pela falta que ela faz, né? Então, esse foi o principal motivo da corrida. E eu percebi que várias pessoas também, né, se inspiraram nessa história
para também transformar a história de cada uma delas em algo positivo, né? Das pessoas que elas perderam, ou então deixar aquela memória que talvez preencha esse vazio e essa dor que a falta de alguém muito querido faz no nosso coração. Então é algo, né, que eu fico extremamente feliz em poder ajudar, né? Seja uma pessoa, se fosse uma pessoa só já valeria muito a pena, né? Então, justamente toda essa homenagem teve esse simbolismo, né? Não só pela memória da minha mãe e por tudo que ela teve durante a vida e honrou, mas para ajudar alguém que precisasse realmente. Perfeito, José. Bom, para a gente finalizar, eu peço que você deixe uma mensagem a todas as pessoas que nos assistem que ou estão enfrentando o câncer ou têm familiares nessa mesma luta que você, por favor. Eu vou falar uma coisa que minha mãe sempre me diz, ela várias vezes sempre falou para mim e falou no caso dela mesmo, né? Tenha Deus na sua vida e você terá tudo. Ela só conseguiu passar todos esses anos enfrentando todas as dificuldades, foram várias cirurgias, várias sessões de quimioterapia, porque ela acreditava realmente em Deus, na força que a fé trazia para ela, e por isso que ela se manteve tanto tempo com a gente, mesmo após toda essa história de luta, resiliência, garra, coragem. Então, mesmo que você hoje não possa ter essa intimidade com Deus, busque ajuda, converse com alguém, algum amigo que talvez seja mais frequente, né, tenha mais frequência na igreja, ou então tenha essa presença de Deus na sua vida, porque eu tenho certeza que isso e só isso é o que pode amenizar uma dor no momento de luto, como eu passei e estou passando pela perda da minha mãe, né? Então, tenha Deus na sua vida, que você terá tudo. Essa é a mensagem que minha mãe sempre me disse e que eu quero transmitir para todo mundo que talvez esteja precisando. Que mensagem maravilhosa. José, muito obrigado pela sua participação. Nós acabamos de conversar com José Roberto Queiroz. Eu te desejo, José, toda a força e que o seu exemplo continue fortalecendo muitas pessoas, viu? Muito obrigado pela participação e um grande abraço. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de contar toda essa história e realmente inspirar as pessoas que estejam precisando de ajuda. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Um grande abraço. Bom, e veja a seguir. Seleção brasileira entra em campo nesta noite em busca do primeiro lugar no grupo da Copa do Mundo. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. A onda de frio derrubou as temperaturas em Santa Catarina, provocou geada, mudou a rotina em cidades da Serra e mobilizou ações para proteger pessoas em situação de rua. Vamos ver com a Fernanda Zampoli. A paisagem amanheceu coberta por geada em diversas cidades da Serra Catarinense. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram menos 9,1 graus, a menor temperatura registrada no estado neste ano. Urupema teve menos 8,3 graus. Em São Joaquim, a mínima foi de menos 3,7. Até cidades de outras regiões catarinenses registraram temperaturas abaixo de zero. O frio intenso também mudou a rotina da população. Em Bom Jardim da Serra, as aulas foram suspensas. Já em Lages, São Joaquim, Urubici, Urupema, Painel e Bom Retiro, os estudantes que não comparecerem às escolas da rede municipal não receberão falta por causa das baixas temperaturas. Em Criciúma, o frio mobilizou uma força-tarefa da assistência social. As equipes intensificaram as abordagens às pessoas em situação de rua em diferentes bairros da cidade, oferecendo acolhimento temporário, orientação
e a distribuição de cobertores e agasalhos para quem recusou abrigo. A ação foi acompanhada pelo prefeito Wagner Espíndola. Com a previsão de frio intenso, as equipes de abordagem ganham reforço e a orientação é para que a população não ignore nenhuma pessoa em situação de rua e, ao se deparar com uma delas, acione a equipe de abordagem da Secretaria de Ação Social. A Prefeitura também reforçou o pedido de doações de cobertores e roupas de inverno, principalmente peças masculinas, que podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social, no Paço Municipal. A gente reforça os serviços que a gente tem aqui de acolhimento, porque por vezes eles não querem vir para a República, no caso, né, que aqui que a gente está aqui no momento. Mas nessas noites de frio a gente fala dos prejuízos que tem para a saúde, né, por estar na rua. A gente tenta convencê-los a vir para o acolhimento, pelo menos para dormir aí as 3 primeiras noites, que é mais fria, sabe? E depois, né, se eles quiserem seguir aí a opção que eles têm de estar na rua, tudo certo, mas a gente tenta reforçar para eles a importância de estar num lugar coberto. Enquanto a onda de frio permanece em Santa Catarina, a orientação é redobrar os cuidados, especialmente com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Bom, em clima de Copa do Mundo, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou mudanças nos horários de funcionamento, desde repartições públicas até mesmo no transporte público. Vamos ver com o Anderson Nascimento. O jogo entre Brasil e Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 vai alterar a rotina de órgãos públicos e do transporte no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. A partida está marcada para as 7 horas da noite. O governo do estado decretou ponto facultativo parcial nas repartições estaduais. Órgãos como o Detran funcionam pela manhã e encerram o expediente às 3 da tarde. A Prefeitura do Rio e a de Nova Iguaçu também adotam ponto facultativo nesse horário. A medida busca reduzir o impacto no trânsito e facilitar o deslocamento antes do jogo. Serviços essenciais, como hospitais, UPAs, policiamento e corpo de bombeiros, seguem com funcionamento normal. No transporte público, no entanto, o metrô e os ônibus municipais terão reforço durante a tarde. O VLT vai operar com intervalos de 7 minutos entre 2 da tarde e 7 da noite. Nos trens, os ramais Santa Cruz e Japeri terão intervalos entre 8 e 20 minutos, a partir das 3 da tarde até as 6h30. Nas barcas, as linhas de Araribóia e Charitas terão saídas a cada 15 minutos no fim da tarde. Bom, e em clima de Copa do Mundo, o brasileiro adora fazer um churrasco, mas a má notícia é que o preço de algumas carnes aumentou. Bom, vamos ver quais são. O churrasco da Copa prometia ser um campeão, mas o preço da carne resolveu entrar em campo e dar trabalho ao bolso do torcedor. Cortes queridinhos, como picanha, peito e filé mignon, ficaram mais caros nos últimos meses. O motivo, uma verdadeira corrida dos frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina à China. Com mais carnes seguindo para o mercado chinês, sobrou menos produtos nas prateleiras brasileiras. E quando a oferta diminui, o preço sobe. Segundo especialistas, a situação deste ano mudou a lógica tradicional do setor. Normalmente, o Brasil exporta mais carne no segundo semestre, mas em 2026 o movimento foi ao contrário. As exportações dispararam já nos primeiros meses do ano. O Brasil já preencheu 78% da cota anual de carne bovina destinada à China. A previsão é que esse limite se esgote ainda em julho, o que pode levar à cobrança de uma tarifa de 55% sobre as novas exportações para o país asiático. Para o consumidor brasileiro, pode haver um pequeno alívio nos próximos meses, com a redução temporária das compras chinesas. Mas a comemoração pode durar pouco. A expectativa dos analistas é de novas altas até o fim de 2026. Entre os motivos estão efeitos do El Niño, o aumento da demanda nos Estados Unidos e o retorno da China às compras no mercado brasileiro. Ou seja, no churrasco de hoje, o torcedor ainda pode fazer bonito.
mas pelo jeito a picanha já está se preparando para jogar a próxima temporada em outra faixa de preço. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é Bruno Buenos Aires. Bruno, muito boa tarde a você. Bom, vamos começar falando então da seleção brasileira, porque hoje é dia de seleção em campo pela última rodada, né, da fase de grupos. E o Brasil já está pensando no adversário da próxima fase, né? Isso mesmo, Caio. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, com a classificação praticamente encaminhada à próxima fase, agora a dúvida é em qual posição o Brasil irá ficar. Vamos conferir agora na reportagem os possíveis adversários da seleção brasileira na próxima fase da Copa do Mundo. A seleção brasileira entra em campo hoje contra a Escócia com a expectativa de garantir a classificação para a próxima fase. Além da vaga no mata-mata, a partida também vai definir a posição final da equipe na chave. Antes do início da rodada, Brasil e Marrocos somam 4 pontos, mas a seleção brasileira leva vantagem no critério de saldo de gols e ocupa a primeira colocação do grupo. A seleção marroquina enfrentou a Haiti no mesmo horário. Com isso, as equipes já começam a projetar os possíveis adversários da fase eliminatória. Os dois classificados do grupo cruzam com os times do grupo F, onde Holanda e Japão ocupam as primeiras posições. A Escócia, terceira colocada da chave, também segue com chances de classificação. Os confrontos da próxima fase serão disputados na próxima segunda-feira. Dependendo da colocação final, os horários mudam. Se avançar em primeiro lugar, o Brasil joga às 14 horas. Caso se classifique em segundo, a partida será às 22 horas da noite. Bom, a seleção brasileira entra em campo hoje, né, às 19 horas, lá em Miami, nos Estados Unidos. E além do grande jogo que a gente está esperando, também vai ter muita festa por lá, né, Bruno? É isso mesmo, Caio. Bom, promessa é que as ruas de Miami hoje sejam tomadas pela festa dos brasileiros e também dos escoceses. Vamos conferir imagens de uma das avenidas mais movimentadas da cidade americana, ó. Isso é agora, por enquanto, pouco movimento, mas a esperança, né, que até às 19 horas pelo horário de Brasília e lá, né, outro horário também, é que essas ruas fiquem completamente tomadas ali de amarelo e também azul dos escoceses, já que para eles é o jogo da vida, eles vêm dizendo aí nos últimos dias. Então, assim, a esperança, a expectativa, é claro, de uma grande festa e também de um grande jogo em campo, né, Caio? Isso aí, desde manhã a gente já estava conferindo as imagens, a movimentação ali, a gente viu muita gente com a camisa do Brasil, então muito legal, daqui a pouco deve ter bastante brasileiro por aí. Mas, bom, vamos continuar aí falando da seleção brasileira, porque uma das dúvidas, né, do jogo dessa noite é se Neymar vai ou não jogar. Porém, algo que tem chamado a atenção fora dos gramados, Bruno, é algo que não tem muito a ver com futebol, né? Conta pra gente. É isso mesmo, Caio. Bom, olha só isso. Registros no cartório de crianças com o nome Neymar têm crescido cada vez mais no Brasil. Para se ter uma ideia, desde 2009, ano que Neymar estreou no Profissional do Santos, mais de 1.800 crianças ganharam o nome do craque. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O nome Neymar voltou a ganhar força nos cartórios brasileiros e a explicação passa mais uma vez pelo futebol. Um levantamento feito em registros civis de São Paulo mostra que desde 2009, ano da primeira explosão do nome, até 2026, já foram 1.881 registros espalhados pelo país. O auge aconteceu em 2011, justamente no ano em que Santos conquistou a Libertadores, com Neymar como protagonista. Só na capital paulista foram 99 crianças registradas com Neymar como primeiro nome e outras 52 com o nome em segunda posição. Os números mostram como o impacto de um jogador ultrapassa os gramados. O nome apareceu em cidades da Grande São Paulo, como Osasco, Guarulhos e Carapicuíba, além do litoral e interior do estado, acompanhando os grandes momentos da carreira do atacante. E agora, em 2026, o nome pode voltar a ganhar ainda mais destaque. Recuperado de uma lesão na panturrilha, Neymar está relacionado para o jogo desta noite contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o camisa 10 está disponível, mas ainda não garantiu se ele começa jogando. A expectativa é de que a reestreia aconteça, nem que seja por alguns minutos. Olha só essa história que para muitos é simplesmente o melhor emprego do mundo. 2 americanos aceitaram $50 mil, quase R$260 mil, para assistir todas as 104 partidas da Copa do Mundo em um estúdio na Times Square, em Nova York. Vamos conferir mais detalhes dessa história na reportagem.
Enquanto milhares de torcedores sonham em garantir ingressos para a Copa do Mundo, 2 americanos encontraram uma maneira inusitada e lucrativa de vivenciar e curtir o torneio. Eles estão sendo pagos para assistir a todas as 104 partidas de dentro de um estúdio com paredes de vidro, instalado à vista de quem passa pela Times Square, em Nova York. O emprego dos sonhos de milhões de pessoas pelo mundo afora é chamado de observador-chefe da Copa do Mundo. Austin Franklin, de 29 anos, e Kevin Akoto, de 26, foram contratados pela Fox, uma das emissoras americanas que estão transmitindo o torneio, após um processo de seleção no qual milhares de torcedores enviaram vídeos para se candidatar. Para assumir esse tão almejado cargo, Akoto, nascido na Flórida, teve que tomar decisões importantes na vida pessoal. Eu estava disposto a largar meu emprego. Também estava disposto a terminar o relacionamento com alguém com quem eu estava saindo na época. Então eu estava determinado a fazer tudo isso só para conseguir essa oportunidade. O estúdio recria uma atmosfera de futebol, com grama artificial no chão e cachecóis das seleções participantes decorando as paredes. Natural de Massachusetts, Franklin está confiante quanto ao papel que a seleção dos Estados Unidos pode desempenhar na Copa. Há uma energia especial em sediar uma Copa do Mundo no seu próprio país. E quem sabe, vamos ver o que os Estados Unidos conseguem fazer aqui. Talvez eles consigam causar um impacto semelhante ao da seleção feminina de 1999. O título em 1999 foi o segundo dos 4 que as americanas ganharam na Copa do Mundo. E foi especial porque foi conquistado em casa. A repetição dessa história seria a cereja no bolo para esses 2 felizardos. Apesar da agenda intensa da Copa do Mundo, disputada ao longo de 39 dias, eles dizem que nunca se cansam de passar horas e horas diante de 2 telas de TV. O trabalho diferente os transformou em uma atração para quem passa pela Times Square durante a Copa. Bom, Caio, essas foram as notícias do esporte, mas às 18h30 eu volto com mais Jogo do Brasil. Então, chegando mais perto aí desse confronto, eu volto com mais informações. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Grande abraço, viu? Até mais. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. E para você que nos acompanha pelo Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau, tchau.